Consiste a cultura, em grandíssima parte, em lograrmos desfazer-nos das limitações de espírito para alcançarmos a objetividade e o universal, a começar pelas limitações que a atualidade e a moda tendem sempre a insinuar ou a impor a todos. Sucede que os indivíduos pseudo-ocultos reafirmam as afirmações dos que tomaram para mestres sem se darem ao trabalho de as explicar para si e para os outros. E ficam supondo que, procedendo assim, eles conseguem realmente cultivar o próximo. Para o amador da cultura, ocorre o contrário. Para ele, não se trata de adotar assodadamente a última doutrina de que lhe chegou notícia, mas sim de a pensar. Para ele, o mais urgente e de maior importância não é apressarmos-nos a tomar um caminho, por muito da moda que o possamos querer. É postarmos-nos na encruzilhada das diferentes rotas e chegarmos a conceber uma ideia clara de cada uma das veredas que se nos deparam, para depois escolhermos com conhecimento de causa, com o máximo de objetividade e de lucidez. No que toca à cultura, o que mais importa não é, pois, a matéria, o conteúdo, digamos, do que se crê e afirma, mas o estilo de pensar e a disciplina do exame. Na cultura, o ponto essencial não é o de adquirir ideias, o de substituir noções, é o de passar de um nível para outro nível, a saber, do nível mental da credulidade ingênua do dogmatismo espontâneo para o nível mental da disciplina crítica. Aquilo que na vulgarização pode ser benéfico vem da atitude de espírito em que a vulgarização se faça, da inteligência efetiva com que a levam a cabo. O mundo das ideias para os indivíduos cultos é bem menos de certezas que de problemas. O mais que podemos frequentissimamente é enunciar um problema em mais claros termos e, como a solução de qualquer problema suscita o aparecimento de problemas novos, a consciência da problemática é o que caracteriza o sábio. O que mais vale divulgar não é, pois, a ciência, não são os conhecimentos, não são as doutrinas. O que mais vale divulgar é o espírito científico, que vem a ser o mesmo que o espírito crítico. Esta palavra crítica, que horroriza a tantos, nada tem com a mania de negar tudo e todos. É apenas sinónima de não dogmático, de não psitacista, de não simplório. Significa, em suma, um saber efetivo e não só aparente. A consciência da complexidade e da dificuldade das coisas, o ceticismo ativo, a sinceridade connosco, base da sinceridade com as demais pessoas. Eis o que se inclui nessa palavra crítica. As ideias contidas nesta leitura, devidas a um dos cérebros mais lúcidos da nossa vida mental, pretendem despertar no homem consciente a indeclinável necessidade de alerta constante, de raciocínio permanente, de continuada expectativa crítica perante as doutrinas e os dogmas. Este apelo à inteligência foi escrito em 1941 por António Sérgio, com quem vamos hoje conversar nesta rubrica semanal. O seu nome é apenas António Sérgio? António Sérgio de Sousa. António Sérgio é só nome literário. Gosta de festejar o seu aniversário? Não me interessa. Não? Quer dizer, é um dia que lhe passa despercebido ou é realmente assim? Não posso passar despercebido porque as pessoas me fazem lembrar, então passaria. Qual é a data? 3 de setembro. Importa-se dizer o ano de nascimento? 1883. Como vê, já muito velho. Ah, agora é velho, se continua a ter um espírito jovem. Mas não lhe custa recordar a data de nascimento, o ano principalmente? Não é desagradável para si? Não, de maneira nenhuma. Em geral, o passado interessa-me muito pouco. Está sempre com os olhos postos no futuro? E no presente. De onde é natural? De Damão, Índia Portuguesa, onde o meu pai era governador. Pouco depois do meu avô ter sido governador-geral da Índia. Viveu lá muito tempo ou veio rapidamente para Lisboa? Não, muito pouco. 2 meses ou 3. Vim para Lisboa e pouco depois fui para Angola. Meu pai foi lá ser governador do Congo e estive em Angola até aos 9 anos. Vim depois para Portugal, até aos 9, 9 e meio. Vim depois para Portugal para fazer a minha instrução primária, para entrar no colégio militar. Nunca mais voltou a essas províncias ultramarinas ou tem voltado com frequência? Voltei depois como oficial de marinha. Não a Angola, mas fui a Moçambique, fui a
Índia Inglesa, a Colombo, depois a Macau, Filipinas, Sumatra, Java e Cabo Verde. Gostaria de voltar a reencontrar o local do seu nascimento? Talvez, mas não creio que valha a pena ter esse incómodo. Não faço a mínima ideia de que é da mão. Quer dizer, não... Já não se recorda nada? Nada, saí de lá com meses, pois, meses, muito poucos. Perde-se muitas vezes nas recordações de infância? Eu não. Recordo pouco o passado. Sou o homem quase que se pode dizer que não tem passado, que esqueceu. Então, tenho uma magnífica ideia do meu pai, não é verdade? Que foi um homem excepcional e um espírito o mais encantador que é possível. Acha que influenciou decisivamente a sua maneira de ser? Talvez, e talvez também tivesse tido influência eu ter estado na meninice em África, perto dos selvagens, vendo os seus costumes, a sua religião, etc. Agrada-lhe a ideia de saber que o seu nome está realmente ligado intimamente à história da literatura portuguesa e que a sua obra se projeta largamente para além da sua própria vida? Não penso nisso. Penso mais na ação que posso ter favorável junto dos jovens e do povo de hoje. E realmente tem sido uma ação constante, uma ação persistente. Creio que sim, creio que sim. A sua infância foi propícia à sua tendência literária ou, por contrário, resulta de uma reação contra o ambiente em que viveu os seus primeiros anos? Nada propícia. Eu vivi entre oficiais de marinha, isso me sugestionou, e as tradições de família. Meu pai era oficial de marinha, meu avô foi um grande marinheiro, para ir para a marinha, mas realmente foi um erro de orientação. Acha que não era realmente a profissão que lhe convinha? Não. Sobretudo, podia convir-me a parte marinha, mas não a parte militar. A parte marinha, pelo que tem de novidade, de atração Sim, constante? As belezas da vida do mar, se bem que houvesse a parte aborrecida da estação, parado num ponto. Como é que gosta de ser considerado? Professor, escritor, economista ou sociólogo? Talvez filósofo, sociólogo e reformador social e pedagogista. Algumas das recordações de infância vieram a servir a sua obra literária? Não creio. Não creio. E a sua posição de sociólogo e de filósofo são realmente resultado de observações durante a meninice, durante a juventude? Não. Inclinação inata. Não pode, em todo caso, marcar-lhe o nascimento? Talvez a parte filósofo sempre, desde a escola politécnica, pela reflexão e pela impressão que fez em mim a geometria analítica e a física matemática. Daí é que veio a minha filosofia. A parte de reformador social, pedagogista, etc., resultou da situação em que vi o país depois da revolta republicana de 1910. Senti que devia intervir e ajudar a dar remédio à situação muito delicada em que nos tinha colocado a proclamação da República nas circunstâncias em que foi feita. Quer recordar o nascimento desse movimento que é, afinal, a Seara Nova? Bem, a Seara Nova foi precedida por uma revista minha chamada Pelagrei, que se dedicava exatamente aos problemas da reforma nacional. Depois eu tive que ir para o Brasil, por questões de ganhar a minha vida, e os amigos que me tinham acompanhado nessa revista por mim criada, a Pelagrei, fundaram a Seara Nova. E depois insistiram muito comigo para que viesse para Portugal, acompanhá-los. E foi assim que eu entrei na Seara Nova, se pode dizer. Que se pode considerar até certo ponto, nessa altura, um movimento político ou não? Só um movimento literário e intelectual? Sobretudo político e social, desde o princípio. Lembra-se da sua primeira viagem a Paris? Lembro-me, a minha primeira viagem a Paris foi quando eu era ainda guarda-marinha, depois de casado. Portanto, em serviço? Não, foi a única, talvez, viagem que fiz sem ser em serviço. Depois disso, todas as viagens fiz por necessidade de trabalho.
primeiro, as viagens do oficial de marinha. Depois, para os meus trabalhos como editor numa casa editorial americana, e em 1920 e não sei quantos, pouco depois de ter vindo a ditadura, tive que me exilar. Também é dos que perfilham a opinião de que o século XIX foi mais brilhante do ponto de vista literário do que está sendo a época atual? É difícil avaliar perfeitamente o que está sendo a época atual. Muitas vezes está a começar um grandíssimo escritor, um grandíssimo poeta, um grandíssimo cientista, e nós não damos por isso, na verdade. Só se pode medir a grandeza de uma obra depois de passado certo tempo. Eu lembro-me que, por 1905, muita gente escrevia que não havia grandes cientistas nessa época. E era a época exatamente em que ia aparecer o Einstein. Portanto, parece-me que na altura própria não sabemos ver a grandeza, a altura das figuras que vão aparecendo, não é assim? Sim, não podemos ver. E depois, a grandeza de uma personagem muitas vezes não depende só dela, mas daquilo que os seus discípulos, continuadores, fizeram, e, portanto, a grandeza de um homem, e sobretudo a grandeza histórica, na verdade, claro, mede-se pelas consequências da sua ação que o contemporâneo não vê. Parece que os intelectuais têm influído na espantosa evolução do mundo. Têm? Influído. Têm tido influência. Bem, os intelectuais sempre têm influência, mas muitas vezes através de pessoas que são pouco intelectuais. E outras vezes têm muita influência em indivíduos políticos que são intelectualmente bem medíocres. Tenta compreender a juventude nos seus excessos aparentes, nas suas loucuras até, ou sente-se irremediavelmente divorciado de atitudes consideradas incompreensíveis? Não, de maneira nenhuma. Eu acompanho a juventude muito de perto e lido muito bem com ela e compreendo-a muitíssimo bem. E parece-me que a recíproca também é verdadeira. Talvez, enfim, pela maneira como me tratam e como me procuram, sim. Parece-lhe que as conquistas materiais da humanidade encontram um paralelo no progresso moral do homem e que os caminhos percorridos nos indicam perspectivas de um mundo melhor? Vejo duas questões aí, que o desenvolvimento material acompanhe o moral, não creio, e é exatamente essa a grandíssima falha da nossa civilização atualmente. E que sempre foi, nunca houve uma civilização cristã, nunca houve uma civilização moral, por assim dizer, na verdade, e é uma coisa que nós temos que construir, ou que ajudar a construir, ou que pronunciar a sua construção. De maneira que essa que é o grande erro, é que os homens estão muito preocupados com as realizações materiais, com se há ou não Sputnik, se pode ir ou não à Lua, etc. E não se preocupam quase nada com a grande revolução moral e social que é necessário fazer. Muitos homens consideram a guerra um mal indispensável como mola propulsora do progresso. Qual é a sua opinião? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A guerra veio com a civilização da produção. Não existiu enquanto o homem foi colhedor de alimentos. E pode acabar perfeitamente se os homens fizerem a revolução moral que devem fazer. Parece-lhe que os fantásticos meios de comunicação e fácil acesso às fontes de informação tornam mais ou menos difícil a condução política dos povos? Deviam tornar menos difícil, mas seria necessário que os homens perdessem a superstição do poder, a superstição do mando, e que concebessem a maneira de realizar a reforma social pela intervenção pacífica do povo na vida económica e social da humanidade. Quando é que começou a interessar-se pelos movimentos cooperativistas? Desde muito novo? Desde muito novo não, mas em 1910 já eu via no cooperativismo um movimento muito interessante, mas não com a amplitude com que o vejo hoje. Hoje vejo no cooperativismo a realização da reforma moral e social feita pelo próprio povo. Para o setor cooperativo, para mim, será a verdadeira democracia popular.
porque é o socialismo, porque é a reforma social e económica feita pelo próprio povo nas suas cooperativas e não feita por políticos. Os políticos, em geral, só sabem e só são capazes de substituir uma opressão por outra opressão. É o que se tem visto até hoje. E é o que se vê, por exemplo, na Rússia, digamos, em grande parte, não é verdade? É que aparece uma burocracia que oprime. Só no cooperativismo eu vejo a maneira de resolver o problema sem passar de uma opressão para outra opressão, sem ser por métodos autoritários. Quer dizer, o cooperativismo como uma associação livre, O com cooperativismo, finalidades realmente postas pelos próprios sócios, por aqueles que se associaram nessa cooperação. é da essência do cooperativismo ser absolutamente livre. Não pode haver cooperativismo sem liberdade completa, sem voluntariedade absoluta dos que nele participam. Quer dizer que o cooperativismo aparece, para além de uma solução económica, como uma solução moral, não é verdade? Mas, sobretudo, eu considero o movimento cooperativista um movimento de reforma moral que se serve das necessidades económicas do homem. Ponho, portanto, o moral antes de tudo. Não é verdade que foi espalhada a ideia que de algum modo poderia assustar os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, de que o cooperativismo era feito contra eles, pequenos comerciantes, pequenos industriais? Não é feito contra os pequenos comerciantes e contra os pequenos industriais. Eu acho que os pequenos comerciantes podem até aproveitar o cooperativismo, cooperativizando-se eles para fazerem os seus próprios armazéns, dispensando o alto intermediário. Agora, contra o alto intermediário, contra o armazenista, isso é, não porque o queira ser contrário a ninguém, mas porque realmente o desenvolvimento do cooperativismo leva a isso. Podem os pequenos comerciantes sofrer, mas, perdão, os pequenos comerciantes sofrem também da competição dos outros comerciantes. Um merceeiro que está instalado numa rua é prejudicado por outro comerciante ou outro merceeiro que venha instalar-se na mesma rua, não é verdade? Tanto como por uma cooperativa. Com a diferença de que o outro comerciante não quer senão fazer-lhe mal, ao passo que a cooperativa, pelo contrário, pode querer ajudá-lo, convidá-lo, por exemplo, a transformar a sua loja numa sucursal da cooperativa, na verdade, tendo ele um certo ordenado fixo e uma percentagem nas distribuições que fizer. Não digo vendas, porque a palavra venda deve ser banida do vocabulário cooperativista. De maneira que a cooperativa pode valer ao comerciante a quem prejudica, ao passo que outro comerciante que vem instalar-se junto dele é implacável para com o comerciante prejudicado. Embora o ambiente não seja totalmente propício, em todo caso, o movimento cooperativista em Portugal já começa a ter uma certa força, não é verdade? Sem dúvida, tem-se feito muito. Antigamente havia cooperativas, mas não havia movimento cooperativo, não havia sistema cooperativo, não havia um ideal de um setor cooperativo completo. Depois, o povo começou a interessar-se pela propaganda republicana e desamparou as cooperativas. Hoje, há não só cooperativas e cooperativas que se desenvolvem, mas um movimento cooperativista. A consciência de que pelo cooperativismo se pode resolver o problema social e se quer resolver o problema social. Compreende ou repudia os sacrifícios que hoje por toda a parte se exigem do indivíduo em favor da coletividade? Bem, se por acaso, volto ao meu cooperativismo, não é verdade? Se por acaso se quisesse resolver o problema pelo cooperativismo, não havia sacrifício nenhum do indivíduo à comunidade, porque no cooperativismo o interesse do indivíduo coincide com o interesse da comunidade. Trabalhar para a comunidade é trabalhar para o seu próprio bem. Trabalhar para o seu próprio bem, dentro do cooperativismo, é trabalhar pelo bem da comunidade. Aí, esse antagonismo desaparece por completo, é meu ver. Teve dificuldade na edição do seu primeiro livro? Não. O meu primeiro e o meu segundo livros foram editados contra a minha vontade. Um amigo meu que tinha um amigo muito íntimo, que tinha muitas cópias de poesias minhas, de poemas, mandou-os um dia editar, sem me dizer nada, e apresentou-me as provas. Eu protestei e ele disse-me, alia jacta est. Foi ele que
editou essas poesias. Quer dizer que o seu primeiro contacto com o leitor foi através de poemas? Foi. Foi poeta? Sim. E ainda hoje há poesia na sua obra? Sim. Há poesia, no melhor sentido do termo? Sim, creio que há, no melhor sentido do termo, creio que há, mas continua a haver de vez em quando produção em verso, que eu meto na gaveta. O segundo livro, que foram as Notas sobre Antero de Quental, foram também editados por pessoa amiga. Depois, as edições foram feitas pela Renascença Portuguesa, que me pedia os trabalhos, de maneira que não tive absolutamente dificuldade nenhuma, graças à Renascença Portuguesa, em publicar os meus trabalhos de reforma social, de sociólogo, de reformador social, de pedagogista, etc. Nunca tive dificuldades nenhumas em questão de edição. Soube que escreveu uma peça de teatro. Escrevi uma Antígona. Eu segui aí o preceito do Goethe, que dizia que não valia a pena estar a inventar temas novos, que se devia tomar os temas tradicionais, introduzir-lhes modificações e depois ver o que é que resultava da modificação feita numa certa situação, num certo caráter, numa certa personagem, etc. Escrevi, portanto, uma Antígona que é completamente diferente das outras Antígonas, apesar de ter, enfim, o mesmo tema geral. Não foi representada? Não, nem podia ser representada porque é uma peça essencialmente política que foi retirada do mercado, contra a minha vontade, claro. Mas desconheço exatamente. Gostaria de saber se passa na atualidade ou se a localizou exatamente na antiguidade como a verdadeira e primeira Antígona. Na antiguidade, por convenção, não é verdade? Realmente, a discussão é uma discussão de filosofia política que é perfeitamente aplicável à atualidade, mais atual, mas o exterior é antigo. É bastante teatral, quer dizer, é representável ou é mais literária? Creio que na sua forma primitiva é perfeitamente representável. Depois, de vez em quando, pego-lhe, desenvolvo-a e fiz dela uma meditação, um ensaio filosófico, histórico e político que não creio representável, a não ser que se fizessem em cortes, em diálogos que são demasiado longos. Está de acordo com a educação que lhe deram ou à luz da sua experiência atual? Pensa que deveria ter sido educado de outro modo? A educação intelectual que recebi não serviu para nada, a meu ver, na verdade. Não quer dizer que não tivesse tido bons professores no colégio militar e, sobretudo, o professor de matemática e de física. Eu fui um bom estudante de matemática e de física, sobretudo devido aos meus camaradas que me pediam explicações e eles é que me obrigaram a ser bom estudante. Mas não está claro, aquele sistema não é nada do que eu hoje preconizo. Isto quanto à educação intelectual. De educação melhor que eu tive, quanto ao ponto de vista moral, foi a presença do meu pai, nada mais. Sim, essa foi realmente a que ficou sim. durante toda a sua vida. Consegue ter tempo para estar em dia com as leituras contemporâneas e é capaz de debruçar-se sobre livros de desconhecidos? A minha cultura intelectual é muito mais científica do que literária. Procuro manter-me ao facto dos progressos da ciência, na verdade, porque sobre ela é que eu esteio a minha epistemologia, a minha filosofia, na verdade, mas com a literatura muito pouco. Da literatura atual tenho lido muitíssimo pouco. E mesmo posso dizer que da literatura de ficção, de romance, li sempre muito pouco. Não haverá talvez mais que uma centena ou centena e meia de romances que eu tenha lido. Conheci a literatura grega, conheci a literatura francesa dos séculos clássicos, XVII, XVIII e mesmo XVI. Conheço a literatura portuguesa até ao romantismo, bem. Conheço poetas de muitas nacionalidades e mais nada. Mesmo assim, quer dizer que está inteiramente livre de poder ser acusado de não ter uma cultura humanística? Creio que sim. Creio mesmo que, no bom sentido da palavra humanismo, eu sou essencialmente um humanista e um clássico. Sim.
Aliás, não se deve separar o bom humanismo da ciência. É indispensável. Sem dúvida nenhuma. Senão a ciência passa a estar em péssimas mãos. Sim, sim, sem dúvida. Gosta de sentir-se com a multidão e confundir-se com ela? Não digo com a multidão, mas gosto de me sentir com a elite popular, com o povo, sim. E não há meio mais agradável para mim do que o meio das cooperativas onde trabalho. Qual teria sido o acontecimento do mundo que mais o tocou em toda a sua existência? Não sei. No mundo em constante evolução é difícil a escolha, não é? Sim, não sei. Quer fazer um esforço? O acontecimento do mundo que Sim. mais me teria impressionado, Sim, que mais hoje, teria tocado. a que eu tivesse assistido, Sim, no meu tempo, sim. Bem, talvez a Revolução Russa, pelo que teve de inesperado para mim e creio que para todos, nunca ninguém supôs, alguns anos antes, que ainda assistisse a uma grande tentativa de instauração do socialismo. Infelizmente, foi do socialismo de Estado, e eu não sou favorável ao socialismo de Estado, mas sim ao socialismo que eu chamo libertário, ao socialismo cooperativista. Mas foi talvez esse o maior acontecimento a que eu assisti e que mais me impressionou, sem dúvida. Quais são os espetáculos que mais prendem sua atenção? Espetáculos em geral Sim, ou espetáculos... de uma forma geral. Desde os espetáculos de ficção até os espetáculos humanos. Bem, o que mais prende a minha atenção é o teatro, de vez em quando, as boas fitas cinematográficas. Gosta de ver cinema também. Gosto do bom cinema. Como sabe, a proporção do bom é pequena, bastante pequena em relação à má, não é verdade? Mas, e gosto muito do teatro quando é bom, ou quando a peça é muito boa, ou quando os atores são muito bons. O teatro prende-me mais, é mais vivo. Não há dúvida de mais nenhuma, a mais, é uma arte mais direta. De mais a mais eu sei demasiado como é feito o cinema, porque trabalhei em cinema durante 2 anos como diretor de diálogo e sei o mecanismo daquilo e não teve para o cinema, para mim, aquele contacto direto que tem o teatro. As viagens de avião atemorizam-no ou entusiasmam-no? Nunca viajei de avião, nem me entusiasmam, nem me atemorizam. Se fosse necessário, viajaria de avião, nunca tive necessidade disso. Não creio que gostasse mais do que gosto do mar. A viagem do mar é para mim a melhor de todas. Sinto-me bem no mar, depois o mar é um meio mais simples, mais agradável, mais limpo que qualquer outro, creio eu. E gosto das viagens do mar. Mas não teve ainda sequer curiosidade de experimentar o avião? Não, em geral não tenho curiosidade de experimentar coisas novas. Acho que nas coisas antigas há tanto que ver, tanta novidade para todos, que não creio que as coisas sejam necessárias recorrer a coisas novas. Não tenho curiosidade nenhuma de andar de avião. Qual é para si o significado da vida humana? O significado da vida humana, para mim, é unirmos-nos ao absoluto, é atingir o espírito, quer dizer, uma atitude de espírito objetiva, dessubjetivada, de união com o princípio da razão em nós, levar uma vida racional. Parece-lhe que uma futura guerra nuclear originará o desaparecimento da vida humana? Tudo depende no homem do juízo que ele tiver. Não há nada que não dependa, em última análise, do bom juízo dos homens. Portanto, as experiências nucleares podem ser a coisa mais horrível deste mundo e mais fatal, sem dúvida. Atemoriza-o a ideia da morte? Não. Tenho certa vergonha de dizer isto, parece que me estou aqui a gabar, mas nunca me causou nenhuma preocupação a ideia da morte. E creio que há médicos que podem dizer que assim é. Por exemplo, o doutor Azevedo Gomes, o médico, o operador, que já teve a ocasião de me operar quando eu recebi uns balásios e que poderá talvez testemunhar
que a morte me não preocupou nada. Ou a ideia da morte. Tem alguma obra em preparação? Eu não sou um escritor propriamente dito, não sou um homem que tenha planos literários. Eu sou um filósofo e um reformador social que escreve. E quando escrevo é sempre impulsionado por um caso atual, por um caso acidental. Já um brasileiro me disse um dia que eu lhe dava a ideia de ser um túnel cheio de ideias e que quando via um acontecimento ou uma pessoa que se metia comigo intelectualmente, fazia um furo e saía um jacto. Não tenho planos nenhuns. Gostaria de ver a sua história de Portugal publicada? Agora já desisti completamente dela, que saiu o primeiro volume. Quando eu vi que o primeiro volume foi apreendido, eu tinha um contrato com o editor de ele me dar uma mensalidade para eu ir fazendo a história. Quando vi que o primeiro volume era apreendido, disse ao editor que não continuava o contrato porque não tinha cara de estar a receber dinheiro por um trabalho que ele não podia publicar, na verdade. De maneira que nunca mais pensei nisso, a história acabou ali. Como escritor, como filósofo, quer aproveitar este momento para dirigir uma curta mensagem a quantos escutaram a sua entrevista? Que lhes posso eu dizer, se não, neste momento, em Portugal, olhem todos para o povo, procurem o bem do povo, cada um entende de seu feitio o servir a nação, o país ou a pátria. Devemos pensar em servir o povo português, aquele Manuel, aquela Joaquina, aquela Francisco, aquelas pessoas que realmente existem, vivas, não é verdade? Portanto, acho que devemos todos trabalhar pela elevação do povo português e pelo bom entendimento entre todos os povos do mundo. E era isso que eu desejava que todos os meus ouvintes tomassem a sério e seguissem. Muito obrigado por este momento agradável que me proporcionou a sua entrevista e oxalá ela tenha realmente a repercussão que todos nós desejamos. António Sérgio, com quem tivemos hoje o gosto de conversar ao microfone, é o exemplo nítido de como é possível servir o semelhante pelo espírito e pela educação. Numa persistência admirável, António Sérgio, em toda a sua vida, tem procurado esclarecer, educar, contagiar o povo da convicção de que é ao próprio povo a quem incumbe a tarefa da sua valorização social. António Sérgio é hoje não só o teórico primeiro do movimento cooperativista em Portugal, mas, e principalmente, o mais sólido e entusiasta dos seus realizadores cotidianos. Para António Sérgio, aproveitando o exemplo dos países mais evoluídos do mundo, como são a Suécia, a Noruega e a Suíça, o cooperativismo é o ponto de partida para uma vida melhor entre os homens, pois, debruçando-se ao mesmo tempo sobre os problemas económicos, envolve os cooperadores numa fraternidade moral capaz de substituir esta desenfreada luta de interesses materiais que assola grande parte da humanidade. Nas suas respostas, António Sérgio revelou-nos uma vez mais sensibilidade apuradíssima, contrária a qualquer violência. É naturalmente vigoroso ao defender a sua posição filosófica perante a vida, pois entende ser o debate das ideias, em vivo e humano diálogo, o meio único de solucionar problemas, suscitando embora o aparecimento de novos problemas.